A aula de hoje é sobre o sistema complemento. Para falar de sistema complemento, nós precisamos voltar um pouco no final da nossa última aula, tá? Onde eu fiz uma introdução do que seria o sistema complemento. Então, relembrando, o complemento, ele consiste em várias proteínas séricas e de superfície celular que interagem umas com as outras e também com outras moléculas do sistema imunológico. Tudo isso de uma maneira altamente regulada para gerar produtos com o objetivo de eliminar os micro-organismos, tá? Uma definição bem clara do que é o complemento. E existem três vias de ativação do complemento, que são três vias principais. Nós temos a via clássica, tá? Que foi a primeira a ser descoberta e que é ativada por determinados isótipos de anticorpos ligados a antígenos, tá? E é um mecanismo efetor da imunidade adaptativa, ok? Pois nós temos também a via alternativa, que é ativada na superfície das células microbianas na ausência de anticorpos. E também a via das lectinas, que é ativada por uma lectina plasmática, uma proteína plasmática que se liga a resíduos de manose dos polissacarídeos na superfície dos micro-organismos, tá? E essas duas vias, a alternativa e a das lectinas, elas fazem parte dos mecanismos efetores, elas compõem os mecanismos efetores da imunidade inata, tá? E embora todas as vias de ativação do complemento, elas sejam diferentes na forma como são iniciadas, todas elas vão resultar na formação de um complexo enzimático que é capaz de clivar a proteína mais abundante do complemento, que é a proteína C3, que nós vamos ver adiante, ok? Então, nós vamos começar o estudo com a via alternativa, tá? A via alternativa do complemento, ela, como eu já mencionei, ela é ativada diretamente na superfície dos micro-organismos, na superfície celular, e resulta na proteólise da proteína C3 e também na ligação estável de um dos seus produtos, que é o C3b, que é o maior fragmento que resulta dessa quebra da C3, tá? Então, o C3, ele permanece ligado, né? Ele se liga à superfície microbiana na ausência de anticorpos, certo? Essa imagem, ela mostra a ligação tioéster interna das moléculas C3, tá? A proteína C3, então, contém essa ligação, tá? Tioéster, e ela se encontra escondida, tá? É, de forma inacessível na proteína C3, numa região que é chamada de domínio tioéster, que fica entre a cadeia alfa e a cadeia beta da proteína C3 intacta, certo? Quando essa proteína ela sofre uma clivagem pela C3 convertase, né, que é a enzima proteolítica, a molécula, né, ela sofre uma clivagem aqui na cadeia alfa, tá? E a molécula resultante, que é C3b, vai sofrer uma mudança conformacional. E esse domínio tioéster, que estava inacessível, ele se move, tá? De forma que vai expor a ligação tioéster que é reativa, ok? Como vocês podem observar aqui. Normalmente, essas proteínas C3 plasmáticas, elas são continuamente clivadas em baixas taxas, tá? Para gerar, então, né, constantemente esse fragmento maior, que é o C3b, tá? Que
ocorre, então, uma pequena... E esse fragmento C3b, ele pode seguir, então, dois caminhos. Uma pequena quantidade do C3b, ele pode se ligar à superfície de micro-organismos, tá? Nas superfícies celulares, incluindo as superfícies celulares de micro-organismos, por esse domínio aqui, pelo tioéster, tá? Domínio tioéster, que vai reagir com proteínas na superfície celular desses micro-organismos, tá? Ou ainda polissacarídeos. Então, aqui nós temos uma ligação covalente desse fragmento C3b a uma proteína ou a um polissacarídeo de superfície por meio da ligação tioéster, ok? Se não houver ligação, esse fragmento proteolítico C3b, ele permanece aqui na fase fluida e a proteína, então, ela é inativada por meio de uma hidrólise, tá? Então, aqui nós temos o C3b inativo, e o C3b inativo, ele não vai ativar o complemento, tá? Então, o que acontece na fase fluida é que o C3b, ele é inativado por hidrólise, ok? Então, dessa forma é que acontece a ativação do complemento pela proteína C3b, tá? E aqui, como vocês podem ver, nós temos um fragmento menor que é chamado de C3a. Esse fragmento C3a, ele tem outras funções biológicas, né? Inclusive, estimular a inflamação, tá? Mas isso é um conteúdo que nós vamos ver posteriormente, ok? Então, agora vamos para a via alternativa, propriamente dita, tá? Via alternativa de ativação, da ativação do complemento. Então, nós vimos, né, que a clivagem da proteína C3 produz dois fragmentos, C3a e C3b. E quando o C3b ele sofre aquela alteração conformacional, também ocorre a exposição de um sítio de ligação para uma outra proteína plasmática, que aqui, ó, é o fator B, tá? Então, aqui eu tenho o C3b que se ligou à superfície do micro-organismo, e aqui eu tenho uma proteína que se liga ao C3b, que é chamada de fator B, certo? Esse fator B, ele vai ser, então, clivado, né, quebrado, por uma serinoprotease, que é chamada de fator D, certo? Então, essa clivagem, ela vai liberar dois fragmentos, tá? Então, nós temos um fragmento menor, que é liberado, que é o BA, Bzão A, e nós temos um fragmento maior, que é o Bzão Bzinho, que permanece ligado ao fragmento C3b na superfície celular do micro-organismo, tá? E esse complexo formado aqui, C3b, Bzão Bzinho, é a enzima C3 convertase da via alternativa, certo? Que tem a função de clivar mais moléculas C3, produzindo então uma sequência de amplificação, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, gerando vários fragmentos proteolíticos C3b, tá? Então, a ligação a C3 convertase, ela funciona, a C3 convertase, ela funciona para amplificar a ativação do complemento, porque esses outros fragmentos podem ativar mais complemento, tá? Por isso que é uma amplificação, ok? E nós temos aqui também uma outra proteína que é chamada de properdina, tá? Essa outra proteína da via alternativa, ela pode se ligar a esse complexo formado aqui, a C3 convertase, estabilizando esse complexo,
tá? E a properdina, ela vai ser o único regulador do complemento positivo, tá? Então, ela vai favorecer a ativação do complemento. Todos os outros reguladores conhecidos têm ação negativa, né? Para inativar, né, suprimir a ação do sistema complemento, tá? E a via alternativa, ela ocorre espontaneamente sobre as superfícies celulares, né, microbianas e também as outras superfícies celulares, por exemplo, né, de células de mamíferos. Só que se esse complexo, né, C3b, Bzão Bzinho, que é a C3 convertase, se formar sobre as células de mamíferos, vai acontecer a sua rápida degradação, tá? E a ação é finalizada por várias proteínas reguladoras presentes nas nossas células. Por isso que, né, nessa situação, a C3 convertase não vai ativar complemento quando se liga às nossas próprias células, células de mamíferos, por exemplo, tá? Só quando se liga às células microbianas, porque eles não têm, esses micro-organismos não têm essas proteínas reguladoras que degradam, então, o complexo C3b, Bzão Bzinho, tá? Então, algumas dessas moléculas C3b, que foram geradas pela C3 convertase, elas vão se ligar à própria C3 convertase, aqui, como vocês podem ver, tá? E isso vai levar à formação de um outro complexo, que contém uma metade, né, Bzão Bzinho, e duas moléculas de C3b, tá? E esse complexo recém-formado vai ser uma outra enzima, que é chamada de C5 convertase, que é a C5 convertase da via alternativa, que é capaz de clivar uma outra proteína do complemento, que é a C5, tá? E quando isso acontece, né, a formação da C5 convertase, com consequente clivagem de C5 e liberação dos seus fragmentos, que é o C5A, fragmento maior, e fragmento menor, e C5B, que é o fragmento maior, então nós temos o início da próxima etapa da ativação do complemento, né? Ou seja, o início das etapas finais da ativação do complemento, ok? Então, até aqui, nós vimos a via alternativa da ativação do complemento com a formação dessa etapa aqui de C5 convertase, ok? A próxima via, nós estamos estudando, né, o início de cada uma das vias. É a via clássica, tá? Então, a via clássica, como eu já mencionei também, ela é iniciada pela ligação da proteína do complemento C1 aos domínios CH2 da imunoglobulina G ou aos domínios CH3 das moléculas de imunoglobulina M, que se ligaram ao antígeno, tá? Então, aqui eu preciso ter essa reação, né, essa ligação antígeno-anticorpo, para que o complemento seja ativado, tá? Então, só para relembrar, essas regiões CH2, esses domínios, né, CH2 e CH3, eles estão na porção constante, na região FC dos anticorpos, né, que nós estudamos a estrutura dessas proteínas, tá? E dentre as IgG, que nós sabemos que existem, né, 4 subclasses, nós temos a IgG3 e a IgG1, isso em humanos, elas são as ativadoras mais eficientes do sistema complemento quando comparado a outras subclasses de IgG, tá? Então, IgG3 e IgG1 ativa complemento com maior eficácia, certo? Aqui nós temos a proteína, a estrutura da proteína C1, que é a primeira proteína que vai se ligar a esse complexo antígeno-anticorpo, tá? Então, C1, ele é um complexo proteico grande e multimérico,
tá? E ele é composto por três, né, subunidades, que são a C1Q, essa que parece um guarda-chuva aberto, tá? E depois a C1R, aqui nessa bolinha laranjada, né, representado em laranja, e o C1S, representado aqui em amarelo, tá? E essa porção aqui, que é o C1Q, é o que se liga ao anticorpo, tá? E tem esse formato aqui de guarda-chuva. E C1S e C1R são proteases, ok? Vamos fazer, então, clivagem de proteínas. C1Q, como vocês podem observar, é composto de 6 cadeias, tá? Que são dispostas em forma radial, e cada uma dessas cadeias tem uma cabeça globular, ok? Então, essa é a estrutura da subunidade C1Q, que tem a função, então, de reconhecimento da molécula e se liga especificamente às regiões FC das cadeias pesadas das imunoglobulinas, como vocês podem observar aqui, tá? Então, cada molécula de C1Q, ela deve se ligar no mínimo a duas cadeias pesadas, as duas regiões FC de imunoglobulina para que seja ativada, tá? Para que ative o complemento da via clássica, tá? Então, no mínimo, essa estrutura aqui, a subunidade C1Q, deve se ligar a duas regiões constantes, tá? Duas cadeias pesadas da imunoglobulina para que ocorra a ativação, ok? Eu esqueci de mencionar aqui, pessoal, que nós temos duas moléculas de cada uma das proteínas C1R e C1S, tá? Como está mostrado aqui, ó, C1R2 e S2, ok? Cada região FC da imunoglobulina, ela possui um único local de ligação a C1Q, a subunidade C1Q, certo? Então, só faz uma ligação por imunoglobulina, por região FC, tá? Por região FC, isso mesmo. E cada molécula de 1C deve se ligar a duas cadeias pesadas de imunoglobulina, como eu já mencionei para vocês, para que ocorra a ativação, tá? Então, aqui nós temos uma IgM solúvel, tá? A IgM solúvel, ela não pode ativar o complemento, né, sozinha, tá? Porque a região de ligação da subunidade C1Q, ela não está exposta. Isso ocorre quando a IgM se liga ao antígeno, tá? Aqui nós temos a forma ligada. Então, quando ela se liga ao antígeno, essa região de ligação ao C1Q é exposta por uma mudança conformacional, né, dessa proteína. Então, quando o IgM está ligada ao antígeno, ela ativa o complemento pela via clássica, tá? A mesma coisa acontece com o IgG. Quando tem IgG solúvel, o IgG sozinho não é capaz de ativar o sistema complemento. Porque lembra que o C1Q precisa de se ligar a duas cadeias pesadas, tá? Então, cada IgG só tem uma cadeia pesada. Só que quando várias IgGs se ligam, né, a antígenos que são, né, multivalentes, então é possível C1Q se ligar a, no mínimo, né, duas cadeias pesadas de duas IgG, tá? E isso explica porque somente os anticorpos ligados aos antígenos e não os anticorpos livres podem iniciar a ativação da via clássica, ok? Por esse motivo.
Então, aqui nós temos a via clássica, né? Como nós já mencionamos, é ativada por certos isótipos, né? IgM ou IgG, quando estão ligados a antígenos. É necessário que ocorra um encaixe correto, né? Entre a imunoglobulina e a subunidade C1q, tá? E quando isso acontece, né? Quando o C1q se liga às regiões FC da imunoglobulina, essa ligação vai ativar a subunidade C1R, tá? E essa C1R, ela vai clivar e ativar a subunidade C1S, certo? E quando o C1S é ativado, a proteína seguinte da cascata, que é a C4, ela vai gerar dois fragmentos, né? Porque o C1S vai clivar C4. Então, vai gerar dois fragmentos, o fragmento C4A, que é o fragmento menor e é liberado, tá? E o fragmento maior, que é o C4B. C4B vai formar ali ligações covalentes, né, na superfície ali do micro-organismo, e também com o complexo antígeno-anticorpo formado, tá? O que se encontra ligado ali a a proteína C1, subunidade C1q, né, perdão. O que mais, pessoal? Então, a proteína esqueci de mencionar um negócio para vocês, que C4, aqui da via clássica, ele é homólogo a C3 da via alternativa, tá? E o C4b, que é esse fragmento maior aqui gerado da quebra de C4, ele também contém uma ligação tioéster que é similar àquela da C3b, da via alternativa, ok? Então, o que acontece depois que é formado, então, esse fragmento maior, que é o C4b, a proteína do complemento seguinte na cascata agora é a proteína C2, tá? E essa proteína C2, ela vai formar um complexo com o C4b, tá? Então, que está aqui aderida à superfície, né, celular do micro-organismo. E ela é, então, clivada por C1 para gerar um fragmento solúvel, tá? Que é o C2b, que não está representado aqui, e um fragmento maior, que é o C2a, que permanece ligado aqui ao C4b, certo? Então, percebam que aqui o fragmento maior e que permanece ligado é o C2a, tá? E o fragmento menor é o C2b. Então, aqui foge aquela regra que a gente estava vendo desde o início, que o fragmento maior seria o A, o menor seria o A, e o maior seria o B, que permanece ligado. Aqui, para o C2, é o contrário, tá? Então, aqui permanece ligado é o C2A, que é o que vai ser o fragmento maior. Então, o complexo resultante C4B 2A vai ser a C3 convertase da via clássica, tá? E a gente já sabe, né, que a C3 convertase, ela se liga à proteína C3 e faz, então, a clivagem de C3, produzindo C3b, que é o fragmento maior, liberando C3a, que é o fragmento menor, tá? Então, o C3b pode se ligar às superfícies celulares, tá? Onde a ativação do complemento já foi iniciada. E algumas dessas moléculas C3b, elas vão se ligar, elas podem se ligar a C3 convertase, né, que foi então aqui produzida, e formam o complexo C4b 2A 3b, que é a C5 convertase da via clássica do complemento, tá? A C5 convertase, como nós já vimos,
vai clivar C5 em 2 fragmentos, C5b maior, e liberar para a fase fluida o C5a, que também tem funções biológicas que nós vamos conhecer posteriormente, ok? Então, essa é a via clássica, tá? De ativação do complemento. E por último, nós temos a via das lectinas, tá? Que essa via de ativação do complemento, ela funciona na ausência de anticorpo e acontece pela ligação de polissacarídeos microbianos, nós vimos, né, resíduos de manose principalmente, a lectinas circulantes. Quais são essas lectinas? Nós temos a MBL, que é uma lectina de ligação à manose plasmática, ou nós temos as lectinas que reconhecem N-acetilglicosamina, que são conhecidas como colinas, né? As ficolinas. Vocês podem encontrar também na literatura, ok? Então, essas lectinas, pessoal, elas são proteínas solúveis que são similares à proteína colágeno, tá? E que lembram estruturalmente aquela subunidade C1q da proteína C1. Tá vendo o guarda-chuvinha aqui? Tá? É semelhante, né, estruturalmente a C1q da proteína C1, tá? Então, aqui nós temos, né, a MBL, que é a lectina ligadora de manose, e ela vai se ligar aos resíduos de manose nos polissacarídeos aqui na superfície dos micro-organismos, tá? E a MBL, né, tanto a MBL quanto as ficolinas, que são essas lectinas circulantes, elas se associam, né, a serinoproteases associadas à MBL, que são chamadas de MASP, tá? Que são essas bolinhas aqui em azul. Temos a MASP1, MASP2, temos também a MASP3, tá? E essas proteínas MASP, elas são estruturalmente semelhantes a C1R e C1S, tá? E também tem uma função semelhante. São proteases, são serinoproteases, vão clivar proteína. Assim como a C1R e a C1S da proteína C1, tá? Então, elas têm função semelhante, ó, elas vão clivar C4 e clivar C2 para ativar a via do complemento, certo? Mais especificamente, quem faz essa clivagem é a MASP2, né, que vai clivar C4 e C2. E os eventos seguintes, eles são idênticos aos que ocorrem na via clássica, tá? Então, nós temos aqui a formação da C3 convertase, ó, C4B2A. Nós temos também aqui a clivagem de C3, produzindo C3B e o fragmento menor, o C3A. Temos C3b se ligando à própria C3 convertase, formando a C5 convertase, que cliva a proteína C5 nos fragmentos C5b, que é o maior, e o fragmento C5a da fase fluida, que é o menor. Ok? Então, percebam que as três vias são ativadas de maneiras diferentes, mas elas culminam ali na formação de C5 convertase. Tá? Então, elas chegam nesse ponto em comum, ok? E após a formação da C5 convertase, então, nós iniciamos as etapas tardias da ativação do complemento, ok? Então, as convertases C5 que foram geradas pelas três vias, a alternativa clássica ou da lectina, elas iniciam a ativação dos últimos componentes, que vai culminar na formação do complexo de ataque citocida à membrana, que é conhecido como MAC, tá? Complexo de ataque à membrana. Então, nós vimos que a C5 convertase, ela cliva C5 em dois fragmentos, C5A e C5B, e os demais componentes dessa cascata enzimática,
não, são proteínas estruturalmente relacionadas, mas que não têm atividade enzimática, né? Como a C6, C7, C8 e a última proteína dessa cascata, que é a C9, ok? Então, C6 e C7 se liga a esse fragmento maior, né? Que é resultado da clivagem de C5, tá? E esse complexo C5b mais C6 e C7, ele é hidrofóbico, tá? E ele consegue se inserir na bicamada lipídica das membranas celulares dos micro-organismos, tá? E em seguida chega ao outro componente, que é o C8, e se liga a esse complexo, formando então o C5b8, tá? Que é um complexo formado por C5b, C6, C7 e C8, que tem uma capacidade limitada de lisar as células, né? Possui ali uma pequena, né, capacidade para fazer a lise desses micro-organismos, tá? Só que quando o último componente chega, o C9, ele é formado, né, num MAC, no complexo de ataque à membrana, completamente ativo, que é capaz de lisar as células, tá? Então, quando esse complexo final é formado, ele é capaz de lisar as células. Então, o C9, que é o último componente da cascata, é uma proteína sérica que se polimeriza no local de ligação do C5b8, tá? Para formar poros nas membranas plasmáticas e, desta forma, permitir o livre movimento de água e íons que vão, então, entrar na célula, levando a um edema osmótico, né? A célula vai inchar tanto a ponto de sofrer uma ruptura, uma lise das células, acarretando, né, culminando na morte desse micro-organismo, tá? Então, é assim que termina o complemento, tá? Então, todos esses eventos, toda essa cascata enzimática que vocês aprenderam, ela tem o objetivo de formar esse complexo de ataque, né, final, que é o C5b8, né, ligado ao C9, que forma o poro na membrana plasmática e que permite, então, a entrada de água e íons, levando, então, à ruptura das células, tá? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Mostrando todo esse processo até a formação do complexo de ataque à membrana, tá? Que é a MAC. Essa é a estrutura da proteína C9, tá? Que é também chamada de poli9. E aqui está mostrando ela ligada com C5b, C6, C7 e C8. Então, todo esse complexo, tá? É o complexo de ataque à membrana que vai levar, então, a lise celular e a eliminação do micro-organismo via sistema complemento. Ok, pessoal? Então, essa é a aula de sistema complemento, onde nós estudamos as 3 vias de ativação desse complemento e finalizamos com a lise celular e eliminação dos micro-organismos, tá bem? Muito obrigada, até a próxima.